Dantas Rodrigues, advogado especialista em Direito Internacional, é o nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde. O que é que poderá acontecer hoje no Tribunal Alemão? Não será expectável uma decisão para hoje? Não, o Tribunal Alemão vai se limitar a ler o mandato de detenção ao Sr. Puigdemont, a identificá-lo, a perguntar-lhe se ele pretende ser extraditado, se aceita a ordem. Caso ele responda que não, irá-se manter um processo em que o direito alemão vai verificar se, perante a lei alemã, se os pressupostos do mandato de detenção se aplicam ao seu caso. E, entretanto, vai-lhe aplicar uma medida de coação. Que pode ser a prisão preventiva? Poderá ser a prisão preventiva, ou então não, poderá ser uma medida de coação que permita sair, ficar, sei lá, residente num hotel. Mas não do país? Mas não no país. Em relação ao mandato europeu de detenção e de extradição, nós estamos na União Europeia, como é que funciona e como é que funciona a argumentação dos advogados? Porque uma dos argumentos é dizer que não têm a garantia de que seja julgado com justiça em Espanha. Claro. Portanto, estamos a falar de um Estado de Direito. Em que é que esta argumentação pode falhar e em que é que ela é aceita? Bem, a ordem, no fundo, é um mandato que tem que ser emitido pelos julgados de instrução da Audiência Nacional de Madrid e que depois circulam no Estado de Schengen. Ela foi emitida a 23 e ele foi detido a 25, portanto, tudo muito rápido. Para ele ser extraditado é necessário que haja, e será esta, penso, a estratégia de defesa, que haja consonância entre os crimes previstos no Código Penal alemão e o crime de rebelião. No fundo, o artigo 81 e o artigo 83 do Código alemão falam de uns crimes similares, que é o crime de alta traição à pátria e do crime de alta traição a um Estado federal, mas tem um requisito de exigência que é a violência. Portanto, essa prova de que houve violência ou que, no fundo, o Sr. Puigdemont exaltou o uso da violência será decisiva. No fundo, o que nós vamos assistir é um veredito internacional. E isto vai ser muito importante para percebermos também o que vai acontecer aos movimentos soberanistas da Catalunha. E aos políticos que estão detidos? Não, os políticos estão detidos, mantêm-se detidos porque estão detidos perante... Mas a decisão alemã não vai influenciar? Não, a decisão alemã só vai decidir se o Sr. Puigdemont será extraditado ou será mantido em liberdade. Se for extraditado, regressará e tem que ser presente aos julgados de instrução de Madrid, que no fundo irão no fundo decidir também uma medida de coação perante o direito espanhol e que poderá ser a prisão preventiva, como tem sido o que tem sucedido com outros representantes da Generalitat e que estão detidos preventivamente. Mas eu perguntava-lhe que peso tem esta argumentação na Europa, esta argumentação de que ele não será julgado com justiça em Espanha. Não estamos a falar de um país, é uma democracia. É uma democracia, evidentemente que é uma democracia. A exposição pública é enorme. Não seria fácil, mesmo que a justiça espanhola quisesse de alguma forma, não seria fácil não ter um julgamento justo, partindo do princípio que o Estado de Direito não garante um julgamento justo, evidente. Que em princípio garante. A questão que se põe é uma questão muito política. No fundo, não há memória nos últimos anos na Europa de haver políticos detidos, sejam eles políticos meramente políticos, sejam políticos que tenham praticado ilícitos criminais no âmbito do exercício de funções. No fundo, é esta que é a grande questão e essa questão aqui é muito polémica. E é isto que divide, repare, que a Dinamarca não quis detê-lo e permitiu que ele saísse. Na Bélgica, como não está previsto na legislação belga, o crime de rebelião, ele poderia circular e manter-se tranquilo na Bélgica. Na Alemanha existe, no fundo, esta divergência. Eu digo que há 50% de hipóteses de ele se manter, mas também há 50% de hipóteses de a ordem ser, no fundo, favorável e ele ter que ir para a Espanha. Nós percebemos até pelo seu resumo que a União Europeia não quer envolver-se muito nesta questão, mas à partida disse que era contra a independência da Catalunha, assim que a questão do referendo se levantou, desde o momento zero. Até que ponto seria mais fácil
à equipa de defesa de Puigdemont defendê-lo preso em Espanha? Isso terá que ser a única alternativa, mas eu penso que o que pretende, no fundo, a equipa de Puigdemont é que ele fique em liberdade para poder dar uma dimensão à causa da Catalunha mais alargada, por isso ele precisa de apoio de deputados europeus. A razão da saída dele da Bélgica para ir para a Finlândia é reunir, no fundo, apoios de vários políticos da União Europeia. Então, os sinais que nós temos, ele conseguiu reunir algum apoio? Ele conseguiu reunir algum apoio, mas ainda o apoio é um apoio muito reduzido para a causa dele. Então, estamos aqui num beco sem saída para a defesa. Estamos num beco sem saída. Não seria por isso, e vou usar aqui a expressão, uma espécie de mártir da causa catalã, se fosse detido, e não seria mais fácil para a equipa de defesa? Se ele for detido, será certamente um mártir, não é? E a defesa não é mais eficaz com esse... Eu diria que não, porque a defesa tem que se fazer fora de Espanha. A defesa tem que ser uma defesa de apoios fora de Espanha. O problema é que os movimentos independentistas estão um bocadinho agora a desenvolverem-se. Temos o caso da Córcega, em que o presidente Macron também já disse que não aceita qualquer tipo de modificação do estatuto. Temos o caso também de Espanha, do País Basco, que esta decisão também vai ser muito importante. Vamos ver, havendo no fundo a prisão e a aplicação de pena a estes senhores deputados e colaboradores da Generalitat, veremos qual será a posição, no fundo, do País Basco. Eu acho que isto é muito sensível. Por outro lado, a história diz-nos que o anterior rei sempre teve uma posição de mais proximidade com o governo da Catalunha. A Generalitat, no fundo, é criada com ele. E ele, no fundo, nunca demonstrou uma posição muito contrária. Sempre, não de uma forma direta, mas, digamos, tinha afeto. E parece-me que com este rei este afeto extinguiu-se. Mas também Puigdemont colocou a Catalunha numa situação quase de sem retorno, não é? Colocou. É quase que incendeia e sai, não é? Colocou. Não só ele, também o governo de Madrid não ajudou a apaziguar a situação. Houve talvez uma falta de diálogo que era necessário, mas também o governo Rajoy não lhe deu muito diálogo. Não permitiu, no fundo, fazer uma nova renovação do Estatuto de Autonomia com os impostos mais favoráveis para a Catalunha, que no fundo que é a grande preocupação. Em relação ao tempo que esta questão na Alemanha vai durar, os analistas dizem 60 dias, sim, não será esta semana uma decisão sobre a medida de coação? Não, quer dizer, se ele quiser aceitar a extradição, portanto, ele 10 dias, numa semana, regressa à Espanha. Se não aceitar, o processo demorar no mínimo 60 dias, à volta de 60 dias, pode-se prolongar um pouco mais, mas será normalmente 60 dias. Dantas Rodrigues, obrigada pela sua análise aqui no Jornal das 3h30, na edição da tarde. O incêndio num centro comercial na Sibéria causou pelo menos 64 mortos, incluindo várias crianças. Ainda há desaparecidos. As equipas de busca e salvamento continuam a trabalhar na estrutura do que sobra do centro comercial que ardeu no domingo em Kemerovo, na Sibéria, mas já reconheceram que é muito pouco provável que se possam ainda encontrar sobreviventes. O incêndio deflagrou na zona dos cinemas e na área dos jogos infantis, onde estavam centenas de crianças. O fogo provocou mais de 6 dezenas de mortos, entre eles muitos menores. As autoridades mandaram abrir um inquérito para apurarem responsabilidades e já foram detidas 4 pessoas para interrogatório. Os bombeiros anunciaram que tinham conseguido extinguir as chamas no final da noite de domingo, mas algumas horas depois houve reacendimentos. Os materiais são muito inflamáveis e parte do telhado ruiu, o que tem dificultado os trabalhos de controle do fogo. Há 11 feridos internados, alguns em estado muito grave. Os hospitais da região apelaram à doação de sangue e durante a manhã desta segunda-feira formaram-se longas filas de dadores que responderam imediatamente ao apelo. A polícia diz que o centro comercial, que já foi uma antiga fábrica de bolos, tinha poucas janelas e que não havia saídas de emergência suficientes para que as pessoas pudessem fugir em caso de incêndio.
Algumas testemunhas garantem que o alarme não foi acionado imediatamente e que muitas das vítimas ficaram presas em zonas que em poucos minutos foram consumidas pelas chamas ou ficaram cheias de fumo. A agência russa de notícias Interfax cita uma fonte próxima da investigação que garante que o fogo terá sido provocado por um curto-circuito. Mas há também outra fonte que diz que as chamas começaram na zona dos jogos infantis porque uma criança terá usado um isqueiro para queimar a esponja de uma cadeira. Seja como for, a verdade é que no local não havia meios capazes de evitar uma das maiores tragédias deste género na história da Rússia. O português baleado na cabeça no ataque de sexta-feira continua em coma induzido, mas estável. A polícia francesa já deteve 2 pessoas, incluindo a namorada do terrorista. A namorada do terrorista é uma das 2 pessoas detidas e também ela já estava a ser seguida pelos serviços secretos. Após um interrogatório longo, fonte da Polícia de Investigação francesa revela à France Presse que a jovem, de 18 anos, é suspeita de radicalização. O outro detido é um amigo e também próximo do atacante de 25 anos, que foi abatido logo após o ataque. A investigação revela ainda que os 2 detidos estão a responder às perguntas das autoridades para que se consigam determinar as motivações, perceber como é que o ataque foi organizado e por quem. O terrorista matou 4 pessoas e as cerimónias fúnebres começam esta segunda-feira, incluindo do homem que seguia no carro com o português e do polícia que se ofereceu como refém em troca da libertação de uma mulher. O jovem português, que foi baleado na cabeça pelo terrorista, continua internado em coma induzido. Está em estado crítico, mas estável. O Jornal de Notícias revela que o jovem, de 27 anos, terá sido o primeiro a dar o alerta. Depois de baleado, terá conseguido ligar à família e deu à polícia pormenores do que aconteceu e chegou a descrever o atacante.